Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. É uma grande alegria estar com vocês nesse dia solar de domingo, para, quem sabe, exercitarmos um pouco o nosso pensamento. Vamos ver se a gente consegue, depois do almoço, né? Fica um pouco difícil. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre virtudes. Só isso, apenas, nada mais. E eu abro o discurso sobre a virtude perguntando: será que alguém poderia me dizer se é possível ensinar a virtude? A virtude é ensinável? Ou, na verdade, ela não é ensinável? A virtude é resultado de prática na vida, viver a vida. Ou será que não é uma coisa nem outra, mas a virtude é algo inato? Ou seja, quem nasceu com virtude, nasceu, quem não nasceu, dançou. O que é a virtude? Ela é ensinável ou não? Bom, eu diria que eu seria bastante afortunado se eu tivesse essa resposta. Eu vou ver se hoje a gente chega em algum lugar. Talvez a gente não chegue. Mas vale a pena o exercício, pelo menos de tentar. Eu estou tão longe de saber se a virtude é ensinável, que eu nem sei, na verdade, o que é a própria virtude. Bem, talvez o meu lado negativo fique feliz, porque também eu nunca topei com ninguém que soubesse o que é virtude. Então eu não sei, mas eu também nunca vi ninguém. Tem essa também, né? E aí, desde que esse seminário surgiu, nós estamos aí pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, tentando achar algum consenso do que é alma, do que poderia ser virtude, o que poderia ser vício, e claro que não chegamos em nenhum consenso, porque afinal de contas isso é uma escola filosófica, e é próprio de uma filosofia ter contradições, e a resolução dessas contradições é você, pelo exercício do seu ser e pensar, você tem que resolver isso por si só. Então, pensando, semana passada eu me encontrei com um psicólogo, colega, bastante estudioso da natureza humana. Eu falei, tá aí uma oportunidade de eu perguntar o que é a virtude. E aí eu perguntei para esse meu amigo, vem cá, você que pensa, lê bastante, o que é a virtude? Aí o cara me abre a resposta dele falando assim, ó, é muito óbvio que é a virtude. Aí antes dele puxar o ar para começar a responder, eu já me senti um pouco mal, porque faz pelo menos alguns anos, né, e pelo menos uns 6 meses que a gente está debatendo esse assunto e não chega em lugar nenhum. O cara me vira e fala, não tem dificuldade para explicar o que é virtude. Qualquer pessoa sabe o que é virtude. É só você administrar bem suas coisas, os seus negócios, sua vida. Veja, daqui uns anos atrás, daqui não, né? Olha só, que frase, daqui uns anos atrás, é uma frase meio... É que eu já estou no nível eterno já. A escola é quântica, é verdade. De vez em quando vem, né, o salto quântico. Então, assim, ele diz que é simplesmente você administrar bem a sua vida, os negócios. Então, até me fez pensar na hora da fala dele a fraternidade. Uns anos atrás, quando chegamos aqui, a fraternidade tinha alguns funcionários, tinha gente prestando serviço, sempre fechava no negativo. E aí, pessoas vieram, começaram a agregar e, de repente, a administração começou a acontecer. Hoje, por exemplo, você tem uma equipe profissional filmando graças a uma boa administração. Será que somos virtuosos por conta disso? Ou será que não, né? Será que somos viciados na ideia da virtude? Bom, se for na vida privada, ele me falou, bom, o empresário é aquele que cumpre a lei, né, cumpre os tributos, é um bom patrão para os seus empregados. Se ele for um empregado, ele é bom para o seu empregador. Se ele for um servidor público, como professor, por exemplo, de universidade pública, o dinheiro do salário dele é de imposto. Então, ele tem que, no mínimo, preparar uma aula, a melhor aula que ele puder, porque esse dinheiro vem dos impostos
e ele tem que devolver para a sociedade uma boa aula, né? Eu não vou chegar nos políticos, porque no Brasil isso é um pouco de falar de virtude na política no Brasil é um pouco complicado. E aí ele coloca uma terceira instância da virtude, ele continua, ele diz, virtude é você não atrair danos para si mesmo. Ele diz, por exemplo, o que você comeu hoje no café da manhã? Eu falei, a julgar pela minha barriga, né, eu não estou sendo muito virtuoso, eu estou atraindo danos para mim através de uma alimentação não muito adequada. E o mesmo para questões de imagem social, é importante você ser discreto, então não atraia danos para você. Administre bem as coisas, não atraia danos para você. E por fim, ele arremata dizendo, a virtude, ela existe em função da particularidade. Ele me deu o seguinte exemplo. A minha mulher, ela sofre de TPM absurdamente, ela chega a ter crises de choro na TPM. Ela simula nos 10 dias antes da TPM, por questões hormonais, uma crise de depressão. Que tem pessoas que realmente têm tanto oscilação hormonal que, inclusive, o ginecologista prescreve antidepressivo para a mulher, para justamente regular essas crises de tensão pré-menstrual. Então, ela deveria entender de tudo isso, estudar lá o mistério das glândulas endócrinas, né, do conceito, estudar o corpo vital, e a partir disso ter um estilo de vida que permitisse ela amenizar os desequilíbrios hormonais que ela enfrenta a cada ciclo menstrual. Mas o homem não tem ciclo menstrual, então a virtude do homem é outra. A virtude, então, da mulher, nesse caso, é uma, a virtude do homem é outra. Então, veja, por esse raciocínio, eu posso pensar que um idoso tem um tipo de virtude, o adulto outro, a criança outro, então, dependendo da particularidade, você vai ter um tipo de virtude. E aí ele fecha o discurso dele e diz, ei, qual que é a sua dúvida? Não entendi, é tão simples. Bom, e eu falei, e os vícios? Ele falou, é o oposto de tudo isso. Simples assim. Aí eu cocei um pouco a cabeça, a barba, né? Que hoje em dia eu tenho barba para coçar, antes eu não tinha. E aí, eu falei assim para ele, você, com uma certa ironia, que eu adoro ironia, você me presenteou, né? Porque eu te perguntei o que é uma virtude, o que é a virtude, e você me deu um enxame de virtudes, diversas virtudes. Mas me diz uma coisa, por gentileza, quando eu pergunto para você sobre o ser, preservando a imagem de virtude, de enxame, quando a gente olha para esse monte de abelha aqui, se a gente preservasse, se eu te perguntasse qual é o ser da abelha, o que você me responderia? O ser da abelha seria em função do seu tamanho, das suas características distintas, a sua cor. Aqui você só tem um tipo de abelha, mas você tem uma série de outras espécies de abelhas. O ser da abelha é determinado por essas características externas, ou o ser da abelha é o fato delas todas serem abelhas, independente das diferenças que elas possuem? Ele disse, se você me perguntar sobre o ser da abelha, não são as características externas, mas o que todas elas têm em comum, e não as diferenças. Você não acha, então, que a virtude, eu respondo para ele, não poderia ser isso? Você me deu uma série de características externas, particulares. Mas será que, se a gente perguntasse sobre o ser da virtude, qual seria esse ser? Então, como que a sua resposta se aplicaria ao ser da virtude? Afinal de contas, talvez a sua resposta, eu já provocando ele, venha de uma percepção que necessariamente é relativa, quebrada, parcial, né, e, portanto, limitada sobre a realidade. Será que nós não temos uma percepção que nos convide para um parecer ou uma noção mais plena ou mais completa? Aí ele me vira e fala assim, você é um realista. Vocês sabem o que é o realismo? Realismo, nominalismo? Eu poupei-o de chamar de nominalista, mas eu falei, não, topa comigo a ideia de sermos
realista. Realista é aquele que busca algo universal que se aplica a tudo. Eu disse para ele, eu vou fundamentar por que eu estou dizendo que pode existir o ser da virtude e não as diferentes virtudes, como você está defendendo. Você disse que a mulher que sofre de TPM tem que ter algumas atitudes diferentes do que o homem. Você sabia que tem um câncer de pele chamado melanoma, que a incidência desse câncer de pele é igual entre homens e mulheres, mas nos homens você tem uma taxa de mortalidade que é o dobro do que da mulher. Então, embora a incidência seja a mesma, mesmo os homens morrem mais de câncer de pele de melanoma do que as mulheres. Nesse caso, quem que deveria passar mais protetor solar? Talvez o homem, para proteger de câncer de pele. Então, eu vou definir que o homem saudável é virtuoso na medida que ele passa mais protetor de pele, e a mulher, porque ela tem uma conduta para gerenciar os seus hormônios, e isso é que faz ela ser virtuosa. Porque saúde não é saúde? A pergunta é simples. Ou você tem, ou você não tem. Virtude é virtude. Ou você tem, ou você não tem. Eu não estou perguntando qual é o caminho que você faz para chegar na virtude. Eu estou perguntando o que é a virtude. Do mesmo modo, saúde é saúde. Se eu tenho que passar mais ou menos protetor, o mesmo eu diria para a força. Se eu colocar essa cadeira aqui, eu pego uma criança e peço para ela levantar a cadeira, ela não vai conseguir. Eu vou conseguir. Porque a virtude aqui era ter força para mover a cadeira. Então, tanto eu quanto a criança, se quiséssemos mover a cadeira, deveríamos ambos ter força. Então, força é força, independente se é criança, se sou eu, se quem quer que seja. Então, o que eu estou buscando é uma resposta para o que é a virtude, e não o que eu tenho que fazer para ser virtuoso. Porque se eu não souber o que é a virtude, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer, e se é que eu tenho que fazer alguma coisa? Vocês estão comigo aqui? Você pode voltar para o primeiro slide? Não queria falar antes da Bíblia. Então, a definição que o teu colega deu é administrar bem as coisas, negócio de família, não atrair Deus para si mesmo, e em função da particularidade. Então, segundo ele, Cristo foi a pessoa menos virtuosa do planeta, né? Por quê? Se deu mal nos negócios, péssima vida familiar, foi crucificado. Que horror, cara, não tem virtude nenhuma. Para você ver. Esse é o drama. O pessoal da fraternidade fica mandando a gente servir. Tá louco, é? Desinteressadamente. Desinteressadamente. Bando de viciado. Bem, então, ele entendeu, apesar de me chamar de realista, ele entendeu. Ele falou, então, você acha que eu dei virtudes nesse nível? O que você está procurando é algo mais unitário, que se eu identificar, os restos dos comportamentos exteriores serão ou não relacionados à virtude. Eu falei, é isso que eu estou querendo encontrar. Aí, então, ele para pensar e supõe o seguinte para mim. Eu acho que eu sei te responder, então, o que é a virtude. Pois é, então me diz, porque eu ainda estou nervoso aqui. Né? Ele diz que o que determina a virtude é a capacidade de agirmos interiormente, e não mais externamente, com justiça e prudência. Então, se o Cristo fez tudo o que ele fez com justiça e prudência, mesmo que ele tenha se dado mal, ele é virtuoso. Então, mas veja que a conversa agora foi para um nível um pouquinho melhor. Nós saímos do comportamento exterior mecanicista, como, por exemplo, dar uma esmola na rua e achar que eu sou virtuoso, e começamos a pensar na virtude a partir de uma intenção. E no caso da intenção tem que ser justiça e prudência. Muito bem. Eu disse o seguinte para ele. Será que justiça e prudência é a virtude ou uma parte da virtude? Aí ele fala, pô, Arthur, você não tem
o que falar, né? Se eu tivesse falado, você é geminiano? O pior é que eu não posso nem fazer essa piada porque eu sou, né, geminiano. Então, se isso for virtude, por que justiça e prudência não se chamam virtude? Né? Justiça e prudência são sinônimos, então? Ele falou, não, se eu agir com justiça e prudência, eu serei virtuoso. Então eu vou te dar um exemplo, caro amigo, eu falando para ele. Vamos supor que eu e você tivéssemos fundado uma igreja. Nós dois. E eu sei construir órgãos litúrgicos, órgãos de tubo. E sei tocar um pouquinho de órgão. Porque você sabe que uma coisa é rezar em silêncio, outra coisa é rezar com música. Se eu sei construir um órgão litúrgico, eu vou construir um órgão litúrgico, um órgão com justiça e prudência, que ele seja justo, harmônico, justiça no sentido de harmonia, para que as orações dos nossos adeptos se elevem. E enquanto estamos nós dois lá fundando a nossa igreja, eu vou tocando órgão, com justiça e prudência. Mas aí os adeptos começam a chegar, e a igreja começa a fazer sucesso. E nesse sucesso, aparecem uns 5 organistas, que tocam muito melhor do que eu. E eu continuo tocando com justiça e prudência. E até que um deles chega para mim e fala, eu vi que você está tocando, mas eu também sou profissional. Eu estudei na França, na Alemanha, órgão, eu posso tocar aqui? Aí eu viro para ele e falo assim, mas se eu estou tocando com justiça e prudência adequadamente, não, eu vou continuar tocando. Eu continuo justo e prudente, mas nesse momento eu fui virtuoso ou não? Me parece que não. Aí você vai falar assim, então a virtude seria renunciar. Mas veja, renunciar aqui, morrer aqui, é um outro movimento, porque eu não estou deixando de ser justo e prudente quando eu estou tocando piano. Então a virtude demanda algo além da justiça e da prudência. Nesse caso. E nesse caso, qual que foi? A necessidade, sim, de ler o contexto. Naquele contexto, né, eu precisaria de algo para além do que a justiça e a prudência me oferecem. Então, se no mesmo nível da justiça e da prudência eu tenho um segundo elemento, eu não posso dizer que, então, que eu cheguei no ser da virtude ainda. Eu ainda estou na multiplicidade fenomenal ou substancial da virtude. Claro, eu saí do grau mais múltiplo e cheguei num grau mais reduzido. Cheguei, mas ainda não cheguei onde eu quero chegar. Aí o meu amigo então vira e fala assim, mas Arthur, concordo com você. Pensei melhor, e uma vez você me disse, na sua filosofia Rosa Cruz, que Max Heindel disse que o objetivo da vida é a experiência. E aí eu lembro que eu perguntei para você, Arthur, o que é a experiência? Por que é necessário? Eu falei, porque segundo a filosofia Rosa Cruz, é pela experiência, pelo atrito do espírito e a matéria, que eu gero alma, poder anímico. Você não acha, então, que a virtude seria toda e qualquer atitude externa com uma intenção que, no fundo, vai chegar no poder anímico? Porque pensa, você até pode ser injusto às vezes, só que se essa injustiça for assimilada, essa assimilação vai te ensinar algo que depois vai gerar poder anímico. Então a virtude é o poder anímico, mesmo eu não sendo justo e mesmo não conseguindo ler o contexto. Então a virtude deve ser algo mais acima. Pode. Então, isso que você falou, o que é mais virtuoso? O ato que você fez durante o dia ou como você viu esse ato na retrospecção? Onde você vai extrair o poder anímico? Se você extrair o poder anímico, aí é virtude, senão ainda não. Senão, independente do que você faz. Independente do que você faz. Aí de novo eu cocei a cabeça e a barba e disse, mas legal, realmente eu conheço muito estudante Rosa Cruz que tem tara por poder anímico, né? Só se fala em poder anímico, poder anímico, poder anímico. Mas se você pegar um grande líder, ou reacionário, ou revolucionário,
ditadores, vocês acham que eles não têm poder anímico? Vocês acham que é fácil ser um ditador com pouca alma? Ou vocês acham que para você fazer o mal bem feito, você tem que ser um Zé Ruela, assim? Ah, não, você tem que ter muito poder anímico, e mais do que você que está tentando servir aqui, muito mais. Você é criança perto dele. Então, se eu tenho poder anímico e posso fazer ditaduras, o poder anímico, tudo que visa poder anímico é virtude? Aí o meu amigo já estava começando a ficar nervoso comigo, obviamente. Então, eu não encontrei com ele de novo. Ele não me mandou mais nenhuma mensagem no WhatsApp. Então, eu joguei o poder anímico para esse nível aqui. Aí ele vira para mim e diz, não, eu sei o que é a virtude. É o belo. Se eu busco o belo, sempre, eu serei virtuoso, eu entenderei o que é a virtude. Não, legal, cocei a cabeça de novo e a barba e falei. Eu entendo que é uma experiência, eu acho que eu entendo que é uma experiência estética. Isso seria o mesmo que o bom? Sim, acho que buscar o belo seria buscar o bom, buscar o ótimo. Tá, então, mas alguém pode desejar o mal? Pode. Todas as pessoas que estão desejando o bom, o ótimo e o bem, eles podem, sem querer, fazer o mal, mesmo achando que estão buscando o bem e o belo? Quando você se alimenta no café da manhã, você está achando que está fazendo um bem para o seu corpo, se você não se alimentar direito. Porque, aliás, se você se alimentar direito, você não vai sentir o bem nem o belo, né? Ou seja, você tem uma série de ações comportamentais que você jura de pé junto que você está fazendo o bem e o bom, e isso é o belo. Mas a vida vai te mostrando ao longo do tempo que talvez isso não seja tão bom assim, embora você acredite que seja. Eu vou dar um exemplo do momento material que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu dou aula em universidade, e num centro acadêmico de universidade de humanas, vocês sabem que tem mais um padrão ideológico predominante nas humanas brasileiras. E quando eu fui entrar para pegar um trabalho de um aluno, eles estavam fazendo uma discussão sobre a reforma da Previdência, que o Brasil está passando agora. E das pessoas estavam dizendo assim, olha que absurdo, né? Nós temos que focar em avanços sociais e não em reformar e tirar dinheiro de quem está se aposentando. Esse foi o comentário. Eu poderia muito bem ter ido embora, né? Mas eu acabei falando, mas você já viu, em detrimento da sua visão de mundo, que é respeitosa e que você pode ter, as contas das receitas da União, do Estado e dos municípios? Você já viu como é que está o Rio de Janeiro hoje? Né? O Estado está quebrando porque grande parte dos tributos pagos vão para a aposentadoria. Eu não estou dizendo se isso é bom ou não, eu estou dizendo que o esquema que foi montado há uns anos atrás não está dando conta do momento atual. Isso não é por nenhum viés ideológico, isso é uma conta. Isso é uma conta. Mas você, então, está dizendo o seguinte para mim, que eu tenho que chegar e fazer bens sociais, porque eu não tenha dinheiro para fazer. Então, a sua intenção é muito boa. Vamos fazer o bem social. Só que quem que vai pagar essa conta? Então, a sua intenção é fazer o bom, buscar o belo, ainda que na dialética materialista, ainda que. Mas não é praticável. É que nem eu falar para minha esposa assim, vamos ter 10 filhos e vamos dar o melhor para eles, mas eu ganho, sei lá, R$500 por mês, eu não vou conseguir nem com um. Né? Então, eu sei que a intenção é boa, mas será que com as nossas intenções eu chego necessariamente no belo? Aí é óbvio, eu estou colocando o belo aqui como uma forma humana de aspirar o belo, não o belo propriamente. Então, nesse caso,
o belo pode também ser enganoso. Buscar o belo pode ser enganoso. Aí o meu amigo resolveu desistir. Eu não sei o que é a virtude. E se você puder ir embora, pode ir. Faz esse favor para mim. Bom, aí eu me lembrei de um diálogo de Platão, chamado Mênon. E ele fala sobre a analogia, ou o mito da reminiscência. O que é o mito da reminiscência? Olha Sócrates falando para o Mênon. Sendo então a alma imortal, e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, ou seja, nos planos internos, enfim, todas as coisas, não há o que a alma imortal não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto ao demais, ser possível ela rememorar. Ou seja, o Sócrates está dizendo que a virtude não é ensinável, ela é lembrada, recordada. Então a questão de você achar a virtude é lembrar, recordar. Lembra que a palavra recordar é tornar o coração vivo novamente. Como é que eu vou recordar coisas que eu vivi? Será que eu tenho que fazer uma regressão, então? Procurar uma sessão de regressão, é isso, então? Posso fazer? Pode. Não, tudo bem. Manda sair da sua frente. Você diria que quando a gente estuda que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, essa reminiscência está onde? Na imagem ou na semelhança? Então, segundo aqui, está naquilo que você acumulou de alma, nas vidas. A imagem e a semelhança talvez seja uma herança. E a alma seria o trabalho que essa herança está fazendo na multiplicação dos talentos. Eu diria que seria mais a multiplicação dos talentos pela herança que recebemos do que a própria herança. Mas não sei também. Pode não ser. Afinal de contas, não sabemos, né? Então, ele falou assim para mim: Arthur, se é verdade que qualquer alma pode lembrar, é possível que uma pessoa analfabeta, então, possa lembrar da virtude. Então eu falei para ele: você reconhece algum analfabeto? Não, que é sacanagem, né? Mas não é difícil você achar. Mas ele falou: olha, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui no prédio, que é um analfabeto funcional, ele sabe fazer algumas contas, sabe escrever um pouquinho, e daria para a gente fazer um experimento com ele. Eu falei: então vamos lá, vamos fazer o experimento com ele. Ele topou o experimento, seu Antônio. E nós falamos para o seu Antônio: seu Antônio, o senhor identifica essa figura aqui? Ele falou: é um quadrado. Seu Antônio, você percebe que essa linha aqui, quando eu traço ela aqui, ela tem o mesmo tamanho que essa e o mesmo tamanho que essa, o senhor percebe? Percebo. Se eu cruzo uma linha aqui, essa linha aqui tem o mesmo tamanho que essa e o mesmo tamanho que essa, o senhor percebe? Percebe, isso é um quadrado, tá. Vamos supor que essa linha aqui tivesse 2 centímetros, seu Antônio, e essa aqui 1 centímetro, tudo bem, não seria um quadrado. Mas qual que seria a área dessa figura, com 1 centímetro aqui e 2 centímetros aqui? Ele, 2 vezes 1, 2. Então tá, seu Antônio. Se eu pegar, então, e disser o seguinte para o senhor: aqui eu tenho agora 2 centímetros de altura e 2 centímetros de largura. Qual que é a área desse quadrado, seu Antônio? 2 vezes 2, Arthur? É 4. Legal, seu Antônio. Qual seria o dobro deste quadrado? Eu poderia desenhar um quadrado que é o dobro desse tamanho aqui? E quantos centímetros essa reta, então, deveria ter e essa reta deveria ter? É o dobro. Qual que é o dobro de 4, Arthur? E pôs a mão na cintura assim, para mim. Eu falei: o dobro de 4 é 8, são 8. Então essa linha tinha que ter 8, e essa linha tinha que ter 8, essa linha tinha que ter 8. Então eu teria o dobro desse quadrado.
Falei, aí eu cocei a testa, a barba, de novo, e falei, tá, seu Antônio, o senhor disse que 8, que é 8 porque 8 é o dobro de 4. Mas vamos lá, a partir da linha, né, que é o dobro, que é 4, aqui são 2 centímetros, então eu preciso, na verdade, o dobro é 8, né? Mas eu preciso de uma linha que seria 4, seria 8, perdão. Então, muito bem, eu vou pegar e vou colocar o dobro do tamanho aqui em cima, e vou ter o dobro da altura. E o dobro do tamanho aqui. Você percebe que eu não tive o dobro da figura, mas qual o tamanho da figura se eu apenas duplicar a reta? Eu ampliei para 4 vezes o tamanho. E o senhor estava dizendo para mim que só se eu pegar o dobro dos centímetros, eu vou ter o dobro da figura. Mas quando eu pego o dobro dos centímetros, eu vou ter, na verdade, 4 vezes o tamanho da primeira figura. E aí ele parou e falou assim, puxa vida, eu nunca tinha desenhado essa figura, não estava correto o meu pensamento. E aí ele ficou com aquele incômodo de não saber algo que na cabeça dele era óbvio. Falei, tudo bem, só que 4 aqui, então, era 2, né? 4 mais 4, 8, 4 mais 4, 8, então você tem, na verdade, 16, que é o dobro de 8, e não 8, como o senhor tinha pensado. Legal, mas eu quero saber, seu Antônio, o dobro do quadrado. Daí ele falou, poxa, se o dobro, então, foi 4 vezes mais, é simples, Arthur. Eu pego essa figura e pego só a metade dela, então, e coloco aqui. Então, eu vou ter 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Eu falei, mas, seu Antônio, 9 vezes 9, 3 vezes 3 dá 9. Eu estou querendo um quadrado com 8 e não com 9. Tá certo? Ele falou, puxa vida, de novo eu tentei e não encontrei. Você acabou com a paz de espírito do seu Antônio. E acho que foi legal, assim, ou não, né? Mas, seu Antônio, 3 vezes 3 são 9, eu quero o 8. Você percebe que o meu amigo que tinha ensino superior em psicologia, que veio com várias teses sobre a virtude, ele concluiu que não sabia nada? E agora o seu Antônio, pelo simples desenho de algumas figuras geométricas, um pouquinho de geometria, ele também está percebendo que não sabe nada, então nós estamos conduzindo o seu Antônio e o meu amigo para a mesma condição de espírito, que é estar nu. Todas as suas certezas ficarem no chão. Agora, o seu Antônio também constatou que não sabe. Então, agora, se o seu Antônio sozinho não consegue, a gente pode dar uma mão para ele. Fala, seu Antônio, eu quero o dobro. Vamos achar, então, ao invés de 16 centímetros cúbicos, ao invés de 9 centímetros cúbicos, nós vamos achar a metade dessa figura. Então, se essa figura aqui, ela é inteira, se eu traçar uma diagonal aqui, você concorda que eu vou ter metade dessa figura para cá e metade daquela figura para lá? Então, seu Antônio, se eu jogar essa diagonal aqui, essa figura é exatamente o dobro dessa. Só que eu fiz errado aqui, porque eu já falei o resultado. Eu fui conduzindo o seu Antônio por perguntas, e ele foi percebendo a verdade, e não concluindo a verdade, porque eu que fui conduzindo ele à pergunta, à resposta. Então, o seu Antônio... Tá. O bonito disso é que se você faz a demonstração geométrica, ela é racional. Isso. Mas se você for fazer uma demonstração algébrica e numérica, ela é irracional. Irracional. Você vai chegar no número irracional, que é raiz de 2. E aí talvez venha um pouco da beleza, porque dependendo da pessoa com que você está falando, você tem que achar a linguagem apropriada para que ela chegue no mesmo ponto. E esse é o trabalho do mestre, né? Que esse é o verdadeiro mestre. Ou Né? sofisticar ou simplificar.
Exatamente. Então o senhor Antônio não sabia o que era o dobro, ele não sabia o que era o dobro de um quadrado, mas ele agora, constatando, ele relembrou. Porque esse saber já estava na alma dele. Conforme você vai demonstrando, você vai, é verdade, né? Olha, é verdade, né? Olha, não é que é isso mesmo? Você não está concluindo, você está percebendo. É diferente perceber do que concluir. Concluir é outro caminho. Aí o meu amigo deu uma de Sócrates, né? Falou, não, Arthur, não me parece, isso me parece raciocínio indutivo, que é como qualquer psicólogo não consegue pensar, né? Ele acha que isso não é rememorar, é o raciocínio indutivo. Se você pegar a definição de raciocínio indutivo pela literatura psicológica, de fato o que o Sócrates fazia pode ser classificado hoje como raciocínio indutivo, e não como relembrar, recordar. Aí eu falei para ele, será? Assim, uma pessoa terá ciência sem que ninguém lhe tenha ensinado, mas sim interrogado, recuperando ele mesmo de si mesmo a ciência, não é? Recuperar alguém a ciência, ele mesmo em si mesmo, não é rememorar? Ele não está buscando em lugar nenhum essa resposta. Ele está buscando dentro dele mesmo com a constatação dos fatos. Aí o meu amigo chegou e disse assim, isso para mim é raciocínio indutivo. Eu disse, então tá bom. E a nossa conversa parou aqui. Você quer chamar de raciocínio indutivo? Chama. Eu quero chamar de rememorar? Chama, porque nesse nível a conversa para aqui e não preciso provar nenhum ponto para ninguém. Portanto, a virtude é ensinável? O que vocês acham? Posso voltar para a reminiscência? Pode. Quando eu estou me observando e tentando descobrir o que é virtude, o que é verdade, o que é belo, como é que eu posso separar o que é reminiscência na minha alma verdadeira do que é achismo, do que é uma subjetividade volátil? Você viu que o caminho foi de chegar na conclusão de que você não sabe nada. E só aí você pode começar a treinar isso. Antes de fazer toda essa desconstrução de morte, não tem como você fazer o que você está... Você com certeza vai achar que são ilusões e obsessões e resquícios psíquicos e aí vai. Então, aqui, claro, em pouco tempo e de um jeito bem simples, né, bem assim até nível graduação, a gente está discutindo esse processo de, pelo questionamento socrático, desconstruir tudo para saber que nada sabe, para daí talvez começar a chegar nesse ponto. Eu te responderia isso, mas ainda assim há o risco. Acho que na literatura que você encontra essa preocupação é com Teresa d'Ávila, que ela tinha revelações claras e ela ficava se perguntando, será que isso é coisa da minha cabeça? Ou isso de fato é Jesus Cristo se revelando para mim, né? Talvez estudar como é que ela fez para discernir isso seja um caminho, né? Além da morte interior. Mas vocês percebem, então, que nós não estamos nem no nível de desconstrução inicial. A gente sempre tem opiniões, a gente sempre tem pensamentos, a gente sempre tem elementos em nossa mente que não são nem nossos, mas que foram colocados aí. Então, a virtude é ensinável? Se ela é recordada, ela é ensinável ou não? Recordar é aprender? Ou recordar é tornar vivo de novo algo que você já sabe? Mas é bem bolado, ensina a recordar. Ô geminiano. Eu vou fazer... já estou caminhando para o fim. Propõe uma coisa. Estende um pouco mais a palavra virtude. Não, por aí não, que nós já estamos saindo de onde a gente quer chegar. A gente vai sair da virtude se a gente fizer isso. Depois eu te falo por quê. Porque a gente vai justamente cair em alguma questão
que a gente quer, que não está dentro da gente. Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês. Como que você sabe que eu sou eu para você aqui? Qual garantia que você tem que eu estou na sua frente de verdade? Como é que você sabe que a sua visão e a sua audição não é contaminada por algo que te faz me ver, e isso significa então que eu esteja aqui? Porque o que é um delírio e uma alucinação? Se você usar uma droga que libera dopamina no seu cérebro, você vai começar a ver o mundo diferente. Então, o que garante que você não está tendo impulsos elétricos agora no seu cérebro que faz você ter um fantasma aqui na sua frente e não eu mesmo? Nenhuma? Alguém tem dúvida que eu não esteja aqui agora? Você tem dúvida? Eu acho, por exemplo, mas vai para o tio Jaque primeiro. O tio Jaque está na frente, está na fila? Não, uma sociedade é pautada num contrato. Existe um contrato de consenso sobre o que é a realidade. Então, a forma humana de ver a realidade é uma coisa que eu passo para o meu próximo. Então, uma criança é ensinada a ver o mundo de uma determinada maneira. É esse contrato, esse acordo de realidade é que faz com que todo mundo possa funcionar no mesmo mundo. Você acha que esse contrato aproxima as pessoas mais ou menos da virtude, se é que ela existe, ou da verdade? Não acho que tem uma relação direta. Tá. O contrato social, o acordo sobre a realidade que nós vivemos em comum, ele pode ser tanto viciado como virtuoso. Eu penso que a virtuosidade vai estar mais relacionada com a identidade de cada um, com aquele ser que você consegue construir. Mas esse ser que consegue construir, ele pode fazer o movimento de construção independente desses contratos? Não acredito. Não acredita? Não. Tá, legal. Pode. Essa pergunta que você fez, o Kant cozinhou o cérebro de Kant. Qualquer coisa, objeto que eu veja fora de mim, como é que eu posso garantir que é aquele objeto e os conceitos que eu crio sobre ele são verdadeiros? E ele não chegou a resposta alguma, escreveu. Não tem como chegar a uma resposta. Eu acho que não se chega a uma resposta justamente porque você não acessa a virtude. A virtude é acessar essa resposta. Só que não é pela via racional que se chega nela. Racionalmente o seu cérebro cozinha. A resposta que você tem que, talvez, por isso que o Sócrates, então, faz todo o movimento de acabar com a sua racionalidade. Para daí, então, você começar, talvez, a construir algo para além, talvez, os contratos, mas depois temos questões para depois desenvolver, e talvez por isso que o Kant não conseguia dar esse outro passo, porque ele fica na própria limitação da racionalidade. Deixa eu só ver se eu não estou pulando nenhuma parte. Eu queria colocar só uma coisa em perspectiva. Por favor. É só uma modulação do raciocínio que você está desenvolvendo. Por mais que você tenha que chegar à virtude mesma, você tem que partir de algum ponto. Se você não tiver esse contrato social de realidade, você não pode partir de lugar nenhum. Eu só queria colocar essa perspectiva. Não, perfeito. Se tivermos que ir até a virtude mesma, qual que é o ponto de partida, entendeu? Tá, é que eu concordo e acho que tem que amadurecer mais e acho que da necessidade da realidade transitória desses contratos, mas eu fico também pensando se isso não distanciaria você de achar de um ponto de partida verdadeiro. Mas vamos pensando, eu também não tenho resposta. O que eu posso dizer é o seguinte: para um filósofo como Santo Agostinho, você sabe que você está me vendo.
isso não é uma criação? Porque ele não parte da racionalidade. Como é que você sabe, por exemplo, que eu já tive 10 anos de idade? Você não para pensar essas coisas, mas não é óbvio para você que eu já tive 10 anos de idade? Porque eu não nasci desse tamanho. Aí você vai falar assim para mim, é raciocínio indutivo, igual meu colega falou. É raciocínio indutivo? Você sabe quanto tempo você levaria para construir esse processo inteiro de jornada para definir que eu estou aqui com tantos anos e não com 10 anos? Então, se é dado pronto, é porque você isso é recordado em você. E de onde vem eu também? Não sei. Só sei que é. Ué, porque de onde vem eu já volto para o racionalismo. E aí eu fico cozinhando o cérebro. Vocês percebem? É Ouroboros. É a cobra que engole o próprio rabo, não sai disso. Não sai disso. Então, o que o Sócrates, de um jeito muito pueril e básico, faz, é dizer o seguinte para você: 90% da sua vida é baseado em coisas que você sabe e não sabe porque você sabe. E isso não significa que seja uma coisa imposta sobre você, é seu mesmo. Cuidado para não também começar daí a acreditar que em gnomo, né, em sei lá o quê, não que os gnomos não existam, mas vocês entenderam, né, eu acho. Você é um gnomo. Papai Smurf, eu sou. Quantas pessoas nobres e virtuosas fizeram tudo para ensinar os seus filhos e seus filhos continuaram bebendo da idiotice? Então a virtude, será que ela é ensinável? E quantas pessoas que não são virtuosas geraram filhos virtuosos? Talvez aquela alma recordou algo. Portanto, a virtude não pode ser ensinável, ou pode? Podemos voltar para o Arthur? Se você é o Arthur ou não, eu acho que a partir do momento que a minha relação com você é mais anímica que corporal, eu estou mais próximo do que é o Arthur de verdade. Então, mas eu não consigo dizer objetivamente porque é anímico, você entende? O raciocínio passa por esse a gente precisa de um ponto de apoio. É a estrutura que a gente costuma colocar como preambular. Se você não tiver uma estrutura onde apoiar toda essa carne, ela esparrama pelo chão. Arthur, você esparrama pelo chão. Você precisa da estrutura óssea para ficar em pé. Não, mas eu estou colocando como possibilidade. Não, é lindo. Você tem a alma, mas sem o osso. Olha aqui. Capricórnio e Câncer. E o que tem no osso? Sangue. O que tem o que está registrado no osso? Memória. O esqueleto é o assento do espírito divino, que está relacionado a qual período? Saturno. Mas isso foi Max Heindel que falou, ele não está aqui, então senão a gente vai sair do interno. Está vendo como a gente sai muito do externo, a gente vai sair muito do interno para o externo. Né? Quantos professores virtuosos, religiosos virtuosos, não conseguiram fazer os seus alunos serem virtuosos? Difícil ensinar a virtude. Vou terminar. Sério, Arthur, nem começou? Pois é. Vou baixar seu salário, né? Pega o pessoal da tesouraria. Eu paguei, eu quero... Zaro de vocês. Zaro de vocês, né? Será que a virtude... Não, eu ainda estou na fala, não estou enrolando, não. Eu ainda estou na fala final. Será que a virtude, então, não seria a busca eterna pela recordação de quem somos? E é por isso que, às vezes, uma pessoa, mesmo não tendo pais virtuosos, ambientes virtuosos, recursos materiais, espirituais virtuosos, de repente isso é despertado nele. E quando isso é despertado, e ele percebe que nada mais tem valor, ele vai
buscando lembrar, recordar. Daí ele acha um livro que fala sobre coisas que dentro dele ressoa. Ele encontra pessoas que têm um estilo de vida, uma forma de ver o mundo que bate dentro dele e ele recorda. Ele escuta uma oração e ele recorda. E assim ele vai recordando. E talvez, se a virtude fosse possível de ser ensinada, a gente teria um método. Mas a gente sabe que o método não existe. O método qual que é? Ser, para que talvez o seu ser real ressoe e faça o outro ser que está esquecido emergir. Eu diria que virtude é isso, então. Se é que eu disse alguma coisa. Calma lá, você não vai embora assim, não. Porra. Estava querendo ir embora, né? Vem com essa. Eu acho, quanto mais eu estudo, eu percebo que há um elemento sádico no Criador. Não é por quê? Tudo bem, eu concordo que precisa recordar, mas quando a gente desencarna, segundo os próprios gregos, nós temos que atravessar o rio Letos, não é isso? Tem. O que esse rio faz com a gente? Esquecer. Se a gente precisa lembrar, por que a gente precisa esquecer? Também não entendo essa dinâmica, esses polos que tornam o universo dinâmico. Eu não consigo. É uma porcaria. Também não entendo. Alguém quer responder essa questão aí? Não vai ter pergunta no fim? Sim, claro. Então, não é melhor? Vou perguntar também, quando você diz que a virtude, então, é sempre estar na busca de si... Não, eu não disse, eu acho que é. Tá? Sim, mas vamos colocar, então, que sendo isso, temporariamente, por agora, então, esse voltar seria sempre ir atrás de Deus, certo? Porque a nossa concepção é Deus, assim como o nosso futuro, passado, futuro e o presente, consequentemente, certo? Tudo é Deus e estamos vindo dele e rumando a ele. Okay? Tá, Então, tomando essa premissa, tá, e aí? Tomando a premissa mística, justamente esotéricas, que a gente sai de Deus, né, toma consciência para voltar a ele com consciência. Então, retornar a ele, de alguma forma, seria retornar com consciência. Se eu faço esse caminho através da virtude, a virtude não seria, por acaso, o caminho de quem está alcançando a graça, ainda que não a tenha neste momento de virtude, mas alguém que virá a ter, e a virtude ser o caminho até a graça? Não sei se me faço compreender. Existe caminho para a graça ou a graça escolhe a pessoa independente do caminho? Então, mas que a mim me parece que então, da maneira como eu posso, eu precisaria da virtude. E em busca da virtude, talvez, não sei se necessariamente encontrar, mas é esse buscar, recordar, essa vontade. E aí talvez por isso o esquecimento, porque você esquecendo, você escolhe buscar. Porque tem que ser o livre-arbítrio, tem que ser a sua escolha ir atrás daquilo. Não quer dizer que você vai alcançar, mas quer dizer que aquele é o caminho para te conceder a graça no futuro. Talvez. Sim. É isso mesmo, talvez. Um dia eu estava conversando com a minha esposa a respeito de memórias. A gente não consegue lembrar de tudo nesta vida. A gente não consegue lembrar de tudo que a gente viveu desde quando a gente nasceu, de quando a gente começou a ter. Então, eu acredito que existem gatilhos. Por exemplo, quando eu falo aqui pitanga, eu acho que cada um que teve contato com pitanga vai recordar alguma memória de infância. Por exemplo, eu lembro de uma casa em Piruíbe que eu subia no pé de pitanga para comer. Tem gente que lembra do avô colhendo, não sei, cada um tem sua memória. E talvez eu acredito que a gente não recorde de outras vidas, de outras existências, que a gente foi aprendendo no processo de renascimento, e de repente alguma circunstância, numa existência, engatilha memórias de outras vidas. Talvez isso seja alguma coisa que a gente lembre dessas virtudes. E com isso a gente aprenda alguma coisa mais e leve para uma outra vida, uma outra existência. Eu pelo menos, do jeito que você expressou respondendo a ele, talvez seja isso, alguns gatilhos de memória. Então, O que seria o vício, então? Só para a gente abrir para perguntas. Talvez negar isso. O que é o vício? Se lembrar-se pode ser a virtude?
recordar-se a virtude, o que é o vício? Talvez negar isso, esses gatilhos quando surgem. Esquecer. Esquecer quem você é, o vício. Quando você esquece quem você é, você se torna um radical livre. O que é um radical livre? Tem algum professor de química aqui, ou que estuda química? O que um radical livre faz quando chega perto de outra molécula? Parasita. Parasita. E parasita e faz o quê? Mata os dois, né? Sim. Ele faz uma fagocitose. Então, quando você é um ser que não recorda quem é, você é um radical livre no mundo. E qual que é o problema do radical livre? Ele reage a tudo. Porque ele quer se casar com qualquer coisa, porque ele está sem casa, ele está sem rumo. Quimicamente, ele é um ótimo oxidante e um ótimo redutor. Ou seja, ele te mata, né? Um ótimo oxidante, ele está te matando. Né? É um belo assassino, né? E suicida. Seria... Não seria um Urano sem aspecto, não. Seria nós mesmos, né? Nós sem aspecto. Vamos. Então, calma. Muito obrigado a todos pela palestra. E que as rosas floresçam em vossa cruz.